Pedro Henrique Santos Cruz estava em Tucano para ir numa festa com os amigos. Uma viatura o viu junto com dois rapazes na frente da casa do pai e parou para abordar. E ele foi abordado e levado para um bairro vizinho, onde foi agredido e tratado como uma pessoa suspeita. E Pedro não teve, segundo os relatos, chance de se mostrar, de se explicar, de falar que ele era um jovem de Salvador, que estava ali porque o pai morava naquele lugar. Pedro ficou inconformado, porque ele não esperava. Em Salvador ele nunca tinha passado por isso. Pedro ficou deformado. Ele tomou uma coronhada no olho que ficou enorme e ele estava até com vergonha. Muita gente, no lugar do Pedro, teria decidido ir embora de Tucano. Dar um tempo nas visitas ao pai, ao irmão, aos novos amigos. Além disso, os PMs que espancaram ele iam continuar em Tucano, circulando pelas poucas ruas da cidade. Só que ele decidiu que ia morar em Tucano. Alguns meses depois da primeira agressão, depois de uma conversa com o pai, ele resolveu fazer uma caminhada para chamar a atenção da comunidade e pedir paz. O tema da primeira caminhada era uma frase de Bob Marley: "Se todos derem as mãos, quem sacará as armas?" Ele queria mesmo era mostrar para a cidade que ele não merecia o tratamento que ele recebeu da polícia. Centenas de pessoas pelas ruas, muitas crianças segurando balões brancos. Um trio elétrico tocando mensagens pedindo o fim da violência policial contra a população negra. Faixas dizendo coisas tipo: calar-se diante de uma injustiça não é ser da paz, é ser omisso. Tinha muita música. Cada caminhada tinha um tema e uma camisa, que o Pedro mesmo desenhava. Pedro trocava essas camisas por alimentos e no final da caminhada, formavam várias cestas básicas. E aí Pedro levava para os povoados, aos arredores da cidade e os bairros mais distantes. E distribuía. Pedro começou a conhecer outros jovens, a partir da primeira caminhada, que também tinham relatos parecidos, que também tinham experiências como as que ele tinha. Isso passou a dar o tempero que a caminhada precisava para que as coisas fossem mudar em Tucano nesse sentido. Representar esse inconformismo, sobretudo da juventude negra e das pessoas mais pobres de Tucano. As caminhadas eram uma resposta para aqueles que, covardemente se camuflam sob uma farda, um distintivo, uma arma de fogo e uma pseudo-autoridade, com o único objetivo de oprimir, subjugar, agredir e humilhar pessoas de origem humilde. Os jovens são as maiores vítimas da violência, muitas vezes praticada por aqueles que deveriam prover a segurança. Existem muitas denúncias de Pedro no Ministério Público, contando com riqueza de detalhes tudo o que ele sofreu. Os xingamentos de vagabundo, maconheiro, dizendo que ele não tinha moral nenhuma para falar de paz. Bob Marley, que era uma referência importante para ele, dizia: as pessoas que estão tentando fazer deste mundo pior não estão tirando um dia de folga. Como posso eu? E como as vias institucionais não estavam fazendo efeito, o que sobrava para o Pedro era a rua. As caminhadas da paz aconteciam todo ano. Já tinham virado parte do calendário de Tucano, como são até hoje. As caminhadas estavam reivindicando igualdade social e justiça para o povo tucanense. A caminhada não pertence a uma classe social específica, apesar dela ter nascido dos anseios das comunidades pobres de Tucano. Sabemos que o problema da violência é comum aos centros urbanos e atinge indiscriminadamente toda a população, sem distinção de sexo, idade, classe social, condição econômica ou prestígio. Apesar da sexta caminhada da paz ter acontecido em um clima de tristeza e grande comoção pela morte de mais um jovem, sepultado no mesmo dia do evento, não se deixaram abater por mais esta tragédia e mesmo assim, marcharam pelas ruas da cidade pedindo paz e justiça por esta e todas as outras vítimas da violência. Só que enquanto quem estava na mira da polícia chamava a passeata de Caminhada da Paz e esse era o nome oficial do evento, Caminhada da Paz, a polícia de Tucano lia isso como afronta. A Polícia Militar de Tucano sempre se referiu à Caminhada da Paz como uma passeata contra a polícia. Um homem fardado que conduzia uma viatura oficial da PM do estado da Bahia deu vários cavalos de pau na frente do cortejo e retirou-se do local cantando pneus, numa tentativa frustrada de intimidar e dispersar o movimento, deixando no ar uma interrogação: por que esses homens da lei, cuja função é promover a ordem pública e proteger a população, tanto se incomodam com o movimento feito em prol da paz? O foco das caminhadas da paz eram cada vez mais centrados na violência policial, e as abordagens iam ficando ainda mais frequentes e agressivas. O Pedro sentia que ir embora de Tucano era se render. E, afinal, se ele não estava fazendo nada de errado, não fazia sentido ir embora. Fugir. A figura de Pedro ali representava uma pessoa que eles nunca viram antes, ali, em Tucano. Uma pessoa que era muito combativo, que confrontava e enfrentava eles. Só que Pedro a cada abordagem,
Pedro se sentia mais corajoso de continuar. Em 26 de outubro de 2018, véspera da eleição do segundo turno, que deu vitória a Bolsonaro, sua mãe conta que ouviu Pedro fazer uma publicação na rede social dele. Ele postou: policiais militares estão invadindo várias residências no bairro Nova Esperança, dando um tapa no rosto de mãe de família e quebrando porta. Ela contou que chamou ele no Messenger e falou com ele: Pedro, eles estão aí. Eles estão aí no bairro. Eles vão bater na sua porta. Aí ele: não, eu não estou fazendo nada de errado.